Olá, boa noite. Estamos aguardando um pouquinho os nossos alunos, os nossos seguidores. Para quem não me conhece, eu sou a Ivone, eu sou professora do CEP e também diretora pedagógica, né? O CEP, Centro de Evolução Profissional, um preparatório para concursos aqui em Vitória, no Espírito Santo. O CEP ele já existe há algum tempo, né? São 23 anos no mercado capixaba. A gente se propôs a fazer essa live aqui para apresentar para vocês uns pontos de vista sobre a reforma administrativa. E o meu convidado super especial é o professor Alexandre Amorim, professor do CEP, de Direito Constitucional, de Direito Administrativo, também já há muitos anos, muito conhecido aí dos concurseiros em geral. Eu estou aguardando o professor Alexandre aparecer aqui para eu poder aceitá-lo em nossa live. E a nossa ideia é, de uma forma bastante descontraída, a gente pontuar sobre vários temas trazidos nessa proposta, né, de emenda constitucional, que vai não apenas trazer pequenas alterações para a administração pública, né? São muitas alterações que essa proposta ela está trazendo. Tô vendo aí todo mundo entrando, Mainã, Átila, sejam todos bem-vindos, fiquem conosco, vamos conversar com vocês, bater um papo bem legal. Estou aguardando aí o professor Alexandre Amorim para eu poder aceitá-lo. Deixa eu ver se eu já encontro o professor Alexandre. Olá, professor Alexandre. Não está aparecendo a opção para eu aceitar o professor Alexandre. Apenas acenei para o professor Alexandre. Vamos ver se ele consegue entrar. Enquanto isso, nós vamos aguardando também que as demais pessoas entrem. O professor Alexandre já vai entrar para a gente começar o nosso bate-papo aqui sobre a reforma administrativa. Professor Alexandre. Estamos aguardando o professor Alexandre. Opa, tudo bem? Professor Alexandre. Boa noite, tudo bom? Boa noite, professor Alexandre. Seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo sobre a reforma administrativa, essa PEC número 32 de 2020, apresentada pelo ministro da Economia, que está trazendo aí tantos debates, tantas discussões por todos os brasileiros, mas muito especialmente pelos nossos queridos alunos, pelos concurseiros em geral. Há muitos pontos que devem ser esclarecidos, não é isso, professor Alexandre? Eu vou deixar que o senhor se apresente para a gente começar efetivamente a falar um pouco sobre essa reforma. Boa noite, Rony. Boa noite a todo mundo que está aqui na live, todo mundo interessado em saber mais sobre essa reforma administrativa, né? Eu sou Alexandre Amorim, para quem não me conhece, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo do CEP, Preparatório para Concursos Públicos, já aí com mais de uma década também de caminhada.
E hoje estamos aqui, né? Estamos para falar sobre essa questão dessa reforma administrativa, não só o ponto da estabilidade, que talvez seja o ponto, né, mais que está causando mais celeuma, que está causando aí mais burburinho, mais bochicho entre todos, mas também vários outros importantes que dizem respeito a essa reforma e também dá um posicionamento nosso, né, professora? Falar o que a gente acha dessa reforma, sobre esse texto do jeito que está, se realmente a gente acha que vai ser esse texto que vai passar do jeito que está, ou se por acaso vai ter alguma diferença em relação a ele. Então, vai ser esse bate-papo nosso aqui, dessa horinha que nós vamos passar juntos em relação exatamente a isso, né, professora? Isso aí. Para quem entrou depois, eu sou a Ivone, eu sou professora de Direito Administrativo, Direito Tributário e também sou diretora pedagógica do CEP, preparatório para concursos aqui em Vitória. Nós estamos falando, evidentemente, com um carinho muito especial para os concurseiros capixabas, mas também estamos falando aí com os nossos seguidores do Brasil todo. Então, a gente quer dar as boas-vindas para quem está conosco, pedir para que fiquem conosco, porque o bate-papo vai ser bastante rentável até o final sobre aspectos dessa PEC, né, da reforma administrativa. Inicialmente, professor Alexandre, eu gostaria de pontuar que eu conversei com o senhor um pouco antes, né, e que eu combinei, professor Alexandre, por favor, me ajude a me conter, porque eu chego a estar tremendo só de ler o texto dessa reforma. Cada vez que eu leio o texto dessa reforma, é difícil o controle, né? Porque quem já estudou comigo sabe que pontos do direito administrativo que eu sempre gostei demais do direito constitucional foi exatamente essa parte da administração pública, né? Artigos 37 ao 41 da Constituição, e a proposta trazida nessa PEC 32 é uma proposta que desnatura completamente o estado atual da administração pública brasileira. Eu diria que não se trata de uma reforma. Na verdade, é um desmonte da administração pública e, mais do que isso, é um retrocesso. Por quê? Porque quando você lê essa proposta, você parece que está no mundo da administração pública anterior a 88. Parece que essa reforma administrativa proposta, ela nos levará àquele mundo anterior Sim, a 1988, em que nós tínhamos na administração pública um regime híbrido, alguns servidores com regime estatutário, outros servidores com regime seletista, uns gozando de estabilidade, outros tendo fundo de garantia por tempo de serviço, mas pelo menos isso já era definido. Havia uma dubiedade de regimes, o regime isso. estatutário e o regime seletista na administração pública. Com essa reforma, o que a gente percebe, professor Alexandre, pelo menos esse foi o meu sentimento, é de que muita coisa fica no ar. Né? Muita coisa não é nem nas entrelinhas respondida por essa proposta que foi apresentada. É, Daí e a razão o, tantas dúvidas eu diria até desespero, né, de servidores públicos, de pessoas que colocaram como meta para a vida passar em um concurso público, os concurseiros atuais, aqueles que estão estudando e que já dedicaram uma boa parte de suas vidas, né, se preparando para um concurso, aí se deparam agora com um texto que não é apenas um texto que altera, é um texto que, além de ele acabar com a estabilidade do servidor público em uma proporção muito grande, ele ainda traz instabilidade jurídica, uma instabilidade jurídica muito grande. Né? Porque não é simplesmente acabar com a estabilidade que a reforma está fazendo. Há sim. muito
muitos outros pontos a serem acentuados. Então, eu quero, inicialmente, professor Alexandre, antes de ouvir o senhor, deixar bastante pontuado que essa reforma administrativa, ela possivelmente vai passar, não com esse texto. Eu tenho uma segurança muito grande de que esse texto ele será bastante alterado, tem que ser bastante alterado, tá? Mas que vai passar e que isso representará, ainda que com muitas alterações, bastante retrocesso para a administração pública. Isso é meu sentimento como professora de Direito Administrativo e também como servidora pública federal há quase 30 anos. O que você acha? Eu acho que vale a pena frisar também para quem não leu, talvez algumas pessoas tenham lido, né, mas algumas que estejam assistindo não tenham lido ainda qual que é o conteúdo da emenda, da proposta de emenda, que é um texto mais técnico, né, e tudo mais. A sensação que passa quando você faz uma leitura do texto é uma sensação que quem fez teve uma ideia muito mal executada, uma ideia empresarial. Então, quem fez teve uma visão empresarial, só uma visão empresarial assim, muito dissociada do que realmente é o funcionalismo público, né? Então, o funcionalismo público ele pode ser mais eficiente? Pode sempre ser mais eficiente, isso aí é fato. Assim como a empresa privada também busca eficiência, busca lucro, que aí já não é o caso do Estado, mas busca eficiência. A ideia da proposta de emenda constitucional, essa PEC 32, né, de 2020, ela busca trazer essa visão empresarial para dentro da administração pública. Só que o problema está na execução disso. Por exemplo, eu estava até comentando contigo, antes da live, né, que a gente estava nesse bate-papo nosso aqui, se você parar para analisar de maneira bem fria, né, eu não trago nem isso em estatística e números aqui, especificamente, mas se você olhar ao seu redor, né, de maneira fácil, você percebe isso. Se a ideia realmente, num certo ponto, para trazer eficiência, a máquina administrativa é enxugar salários, enxugar remunerações, né? Principalmente por conta da pandemia, que aí o pessoal ficava falando assim, todo mundo está se lascando, digamos assim, enquanto isso os servidores públicos estão bem bom. Mas ninguém ficava vendo o servidor público, por exemplo, com a sobrecarga de trabalho em home office. Em home office é mais fácil. Está todo mundo vendo aí como é que o home office é um negócio que não é tão simples assim, tá? O home office tem seus percalços também, tem que trabalhar também, tem que estar logado, tem que estar no sistema. Então, o problema os grandes salários não estão na mão dos efetivos. Os grandes salários não estão na mão dos concursados. Temos concursados com grandes salários? Temos. Mas se você olhar, são cargos muito pontuais. Por exemplo, advogado do Senado Federal, analista legislativo do Senado Federal, né? O Poder Legislativo tem grandes salários, geralmente. Mas são poucos servidores que você percebe isso. Quando você vai ver realmente, né, no geral, quando você olha no município, que tem muito servidor, quando você olha no estado, que tem muito servidor, os grandes salários, você percebe que ele está na mão, geralmente, dos comissionados. Isso é ruim, necessariamente? Não. Estou dizendo que ganhar um salário alto é uma coisa ruim. Todo mundo merece, né, trabalhar e ganhar, de quanto vale. Agora, a grande questão não, se a discussão é essa, um dos pontos é esse, então o problema não está em cima do efetivo. Talvez o problema esteja em cima do comissionado. Então, a reforma administrativa está precisando, na verdade, ser uma reforma política. Não uma reforma administrativa no sentido técnico, mas uma reforma política. Porque, né, se a ideia for essa, num dos pontos, a ideia para pegar eficiência é você diminuir esses grandes salários, você precisa estar em cima dos comissionados. Eu já fui servidor comissionado, né, da prefeitura. Então, alguém pode falar assim, a prefeitura de Vila Velha, no caso. Então, alguém pode dizer, mas você, servidor comissionado, você ganhava super salário, não sei o quê. Eu não estou nem entrando nesse ponto. Hoje em dia, qualquer um pode pegar meu nome, jogar no portal da transparência, ver quanto eu ganhei, isso não é problema nenhum. Sempre que me perguntavam quanto eu ganhava, eu falava que, sinceramente, está tudo no portal da transparência, né? Mas o fato quando você, não como servidor agora, como ex-servidor, como pessoa, como cidadão, quando você olha ao seu redor e vê exatamente a questão de grandes salários, você percebe geralmente isso, né? E a gente tem um serviço público, e aí também não estou necessariamente criticando, mas apenas constatando o fato. A gente tem um serviço público, que eu acho que isso puxa o gancho da liderança e assessoramento, que está vindo na PEC. A gente tem um serviço público onde os efetivos eles são comandados por pessoas que têm cargos, né, que são cargos de nomeação, são cargos em comissão. Ou um cargo político, como um secretário, né, ou um ministro, ou um cargo político como um assessor, como um técnico. Mas essa pessoa, geralmente, ela está subordinada a alguém que tem direção ou chefia,
e ela é concursada, né? Então, assim, às vezes o sujeito ele é efetivo, está ganhando, sei lá, R$ 2.000, por exemplo, e você vai ter ali um comissionado, por exemplo, mandando ele que está ganhando 6.000, R$ 7.000. Estou dizendo que está errado ganhar 6.000, R$ 7.000? Não estou dizendo que está errado, estou dizendo isso. Agora, eu só estou falando que, pegando o gancho da emenda, se a emenda quer fazer uma reforma administrativa e um dos pontos é esse, é super salário, então talvez o viés esteja errado, talvez eles estejam tentando, né, mirar errado, eles têm que talvez acertar a vida deles e pensar numa reforma mais política do que efetivamente uma reforma administrativa, né? Pelo menos um dos pontos que eu acho são esses aí. Uma É coisa esse. importante, professor Alexandre, é a gente deixar muito pontuado que uma coisa é uma reforma, né? Reforma é você melhorar uma coisa que já existe. Então, reforma não é você simplesmente ir lá e acabar com todos os institutos que possuem uma história que para serem conquistados levaram-se anos. Não, reforma é o seguinte: existe um instituto tal, não está funcionando, ele necessariamente tem que ser extinto. Se ele tem que ser extinto, isso não é exatamente uma reforma, né? É uma extinção. Então, existe um instituto, por exemplo, estágio probatório. Tá bom do jeito que tá? Não, não tá bom. Funciona? Não, não funciona. Então vamos ajeitar o instituto, vamos reformar o instituto, vamos fazê-lo funcionar. Estabilidade, existe esse instituto, estabilidade. Tá bom? Talvez não esteja 100%, talvez haja falhas. Então vamos consertar as falhas e não ir lá e acabar com o instituto. Né? Sim, Então, sim. assim, na verdade, não poderia ter essa mirada, uma reforma administrativa, ela não pode ter uma mirada de reforma para melhorar a economia do país. É um típico modelo que não vai funcionar, vai cair em Sim. desgraça. Essa reforma, se passar, ela vai cair em desgraça. Porque é uma reforma cujo substrato não é melhorar a administração pública, é melhorar a economia. É o Uhum, que sim. nós estamos presenciando no nosso país. E uma reforma administrativa, ela não pode ter como matriz melhorar a economia do país. E essa é a matriz. Sim. E Sim. primeiro uma matriz equivocada. E que vai servir também para todas as esferas, né? Que tá até a pergunta que fizeram aqui, vai servir só para a esfera federal? Não, é para todo mundo, é federal, Ponto estadual, municipal, todo mundo vai entrar nessa dança. esclareça de forma muito contundente que essa reforma ela abrange todas as esferas, né, professor? É para a União, é para Sim. os estados, é para o Distrito Federal, para os municípios. Está alterando o artigo 37 da Constituição Federal, o artigo Aliás, o próprio 37 caput está mencionando isso, né? isso, então, assim, é uma reforma que vai sim atingir a todos os entes da federação, servidores da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, né? Ah, é para todos os poderes? Porque há pessoas falando que seria só para o executivo. Não, é uma reforma que abrange todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Isso aí. Ou seja, é uma reforma que mexe com a vida de todos os brasileiros. E não apenas com a vida de servidor público ou de concurseiros, como tentam vender. É uma reforma que atinge toda a sociedade. Porque Sim, servidor público, ele existe para atender a sociedade. Então, isso não é um assunto apenas de bastidor de concurseiro. Esse é um assunto da sociedade brasileira. Por quê? Porque essa reforma vai atingir o médico do SUS. Essa reforma vai atingir o enfermeiro lá do SUS. isso Vai aí. atingir o professor da escola pública. Então, é uma reforma que interessa a sociedade. Mas em que tamanho? De que forma que essa reforma interessa a sociedade? Será que Esse ponto. realmente
a reforma é para melhorar a vida dos administrados, porque reforma administrativa, professor Alexandre, tem que ser uma reforma para melhorar a administração pública e que, em larga escala, melhorará a vida dos administrados. Isso aí, isso aí. Não é? Então, a gente tem que ver se essa reforma ela vai atender a essa finalidade. Eu estava até, esses dias eu postei, né, no meu Facebook, um negócio assim que eu achei bem interessante, né? Quando você olha aquela notícia que teve daquele guarda municipal, que ele aplicou uma multa, né, ao desembargador, aliás, o desembargador que já tem uma história de ser bem enrolado na vida aí, né? Que ele aplicou uma multa ao desembargador porque ele estava, né, andando ali sem o uso da máscara e tudo mais. O desembargador chama ele de analfabeto e tudo mais e liga, né, para o chefe ali da autoridade policial. E aí eu falo assim, vou passar o telefone para ele. O guarda fala, não vou falar com ninguém. Eu vou cumprir o meu dever, né? Tá na lei, você tem que usar máscara. Não tá usando máscara, eu vou aqui lavrar o auto de infração, vou te aplicar a multa, ponto final. Então, quando todo mundo olhou aquilo ali, falou assim, nossa, caramba, né? Aliás, como se houvesse uma hierarquia entre desembargador e guarda municipal, né? Para começo de conversa. Então, assim, partindo dessa falsa premissa que a sociedade tem, né, que a sociedade acha ali que, sei lá, que União é mais que o Estado é mais que o município, não existe isso em lugar nenhum, né, não existe hierarquia entre os entes, mas nessa falsa premissa, baseada nisso, né, vem o pessoal e fala assim, nossa, que legal, o guarda municipal ele teve peito, ele teve autonomia, ele teve poder, competência, né, ele teve topete, digamos assim, para poder aplicar ali o auto de infração em relação ao desembargador. E aí você fica assim, pô, mas tá, mas por que um guarda municipal, então, baseado nessa falsa premissa nossa, de caramba, como que o guarda municipal iria multar o desembargador, como é que ele vai aplicar a multa em relação a esse desembargador se ele não tem estabilidade? Então, assim, quem achou louvável, até botei desse jeito no meu Facebook, né? Quem achou louvável a atitude daquele guarda municipal que aplicou a multa ali em relação àquele desembargador, essa pessoa defende a estabilidade. É ponto, é pacífico. Eu acho que todo mundo achou louvável a atitude daquele guarda municipal de lavrar aquele auto de infração, de verificar uma questão errada e lá aplicar a multa corretamente. Né? Professor Então, Alexandre, assim, seu não tem exemplo, ponto. esse seu exemplo, desculpa aí te interrompi, é o exemplo clássico da necessidade da estabilidade, né? Aproveitando o seu gancho, vamos para a pergunta que todos estão fazendo. Realmente essa reforma, ela acaba com a estabilidade? Porque eu vi ali, né, professor Reinaldo, lá, ó, dupla de feras, faltou o professor Reinaldo, que a próxima a gente traz o professor Reinaldo para debater conosco, hein? Professor É Reinaldo isso aí. também. Professor também Almeida, que deu um oi para nós aí. Boa noite, professor Almeida. Boa Professor noite André, né? aí. Professor André Almeida apareceu? Professor André Almeida, está André. conosco. Então, eu já vi várias pessoas perguntando ali, Alexandre, mas e aí, ó, o servidor público passará a ter FGTS? Nós vamos responder essa pergunta, mas antes eu acho que nós temos que começar do início, até porque algumas pessoas talvez não leram realmente o texto conforme você falou, né, Alexandre? Então vamos lá na Isso aí. pergunta classuda. Vamos lá. Essa reforma acaba com a estabilidade? Acaba. Acaba numa medida muito grande, né? Uma parcela continuaria tendo a estabilidade, mas uma enorme parcela de servidores públicos deixaria de ter a estabilidade. Então, olha só, adianta a gente enganar concurseiro, porque poderiam falar assim, professor Alexandre, pô, mas a Ivone, a diretora pedagógica do CEP, ela tem todo o interesse, né, em falar, não, essa reforma é uma reforma assim, en passant. É só a marolinha, né? Não, tudo continua igual, vamos continuar tendo concurso igual, ou que nada, é tudo muito parecido com o que estava antes, não é não. Nós não estamos aqui para poder enganar concurseiro, não. A gente veio aqui debater esse texto e falar com a melhor da interpretação, ou seja, aquela interpretação jurídica cabível para o texto que foi apresentado. É grave. A situação é grave. É um desmonte da administração pública e, numa certa medida, é realmente uma tentativa de desmoralizar
completamente a administração pública, na medida que, ao acabarem com a estabilidade de uma boa parte de servidores que entrarão, a PEC, ela permite que haja hoje, depois da aprovação dela, se passar, uma contratação muito maior de servidores não concursados. É uma desmoralização para a administração pública. Acaba com a estabilidade, professor Alexandre? Sim, porque o texto está prevendo o quê? Está prevendo, na verdade, vamos colocar primeiro, professor, para a gente debater, as duas situações de concurso público. Vai continuar tendo concurso público? Joia! Vai continuar tendo concurso público. Primeiro, concurso público para as carreiras típicas de Estado, que são as tais carreiras que a proposta está dizendo que continuarão a ter a estabilidade. Não é isso? Então, esses cargos, né, típicos de Estado, esses servidores, eles continuariam, os que vão entrar após, né, a possível emenda constitucional, continuariam tendo a estabilidade. Né? E, além dessa contratação, para esses cargos típicos de Estado, nós teríamos um outro tipo de contratação, que é aquela contratação por prazo indeterminado, que também precisa de aprovação prévia em concurso público. Só que para esses que forem contratados por prazo indeterminado, não haverá estabilidade. Não é isso, professor Alexandre? Isso aí, tem duas categorias, né? Na verdade, a PEC, ela traz 3 ou 4, digamos assim, categorias. Tem as carreiras típicas de Estado, né? Interessante que o que é carreira típica de Estado? A própria PEC diz que vai ter uma lei que vai definir o que é isso. A ideia que passaram na apresentação, que o ministro apresenta e tal, são aqueles cargos do serviço público que não tem nenhum tipo de... não tem nenhum semelhante na iniciativa privada. Então, um auditor, por exemplo, uma coisa do tipo assim, né? Seria um cargo típico de Estado. Isso. Esse vai ter estabilidade. O segundo, como você estava pontuando aí, são esses cargos aí de prazo indeterminado, que vão ser a grande massa, né? Uma grande massa dos concursos vai ser cargos de prazo indeterminado aí, tá? Só que esses dois casos que a gente comentou, tanto a carreira típica de Estado quanto esse de prazo indeterminado, eles vão ter, digamos, uma etapa adicional no concurso, né? Qual a etapa adicional que eles vão ter? Eles vão ali ter que passar por um período de experiência, eles vão ter um chamado vínculo de experiência. Por isso que alguns estão falando que existiria talvez um quarto tipo de servidor, né? Porque eu ainda vou mencionar um terceiro ainda. Seria talvez um quarto tipo de servidor, que é esse vínculo de experiência, que ele vai ter que passar por essa experiência que não necessariamente vai culminar com a continuidade do serviço público. Então, por exemplo, ele faz o concurso público dele, faz a prova objetiva, faz a discursiva, teste físico, seja o que for, entra no serviço público e aí o que acontece? Se tem, por exemplo, 10 vagas e passaram 100 pessoas, essas 100 pessoas, digamos assim, ficariam nesse vínculo de experiência e só os melhor avaliados passariam, só os 10 melhores, então, passariam e continuariam. Esses 90, por mais que tivessem feito prova objetiva, eles ficariam para trás. Né? E aí eu até aproveito o gancho para poder fazer o seguinte, eu acho que, na verdade, o retrocesso é tão grande, e aí eu bato de novo na tecla da reforma política e não administrativa, porque se você parar para pensar, isso pode vir a ser, né? Não vou nem dizer que será, porque não, que é isso, mas pode vir a ser uma grande ferramenta, na verdade, política. Porque o que a administração pública pode fazer? Imagina que grande poder de barganha que eu vou ter. O sujeito ele já entra efetivo, né? Igual o Juliano está dizendo ali, que volta o domínio das indicações, né? Pegando o gancho dele. Então o sujeito ele entra efetivo, e aí, dependendo dos alinhamentos políticos que ele possa vir a fazer, ele passa. Porque os índices, digamos assim, né, os requisitos dessa avaliação dele, desse vínculo de experiência, também não estão descritos na PEC. Né? Isso vai vir numa lei. E se você parar para pensar, né, a gente tem o estágio probatório nos dias atuais, que tem requisitos também que são bem subjetivos. A gente percebe que o estágio probatório, falando de um jeito assim bem honesto, ele é muito formal. Ele é muito proforme, né? Ele é muito inglês ver. Eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha reprovado estágio probatório, não sei se você conhece. Eu conheço de ouvir falar, mas eu, pessoalmente, nunca vi alguém que reprovou estágio probatório.
Então a gente vai acabar tendo uma ferramenta que, na verdade, vai ser um tiro pela culatra, né? Pode vir ser um tiro pela culatra. O sujeito, ele entra, e aí, dependendo dos alinhamentos políticos dele, ele vai ser bem avaliado, por exemplo, nisso, e pronto, né? Ele vai entrar, porque a gente não sabe. Mesmo que a lei traga critérios, que critérios são esses? Proatividade, pontualidade, assiduidade, espírito de equipe, não sei. E mesmo que haja, como é que eu vou aferir uma coisa dessa? Né? Então, é um negócio bem complicado. Então, a gente vai ter ali essa questão do carreira típica de Estado, o prazo indeterminado, esses dois vão ter que passar por esse vínculo de experiência, e vai ter também aquele servidor temporário, né, que vai ser por prazo determinado, que inclusive pela PEC eles estão querendo ampliar o rol de possibilidades, né, porque atualmente na Constituição Federal, no 3711, a Constituição fala ali que é só para aquelas situações, né, de interesse público excepcional ali, temporário, mas eles estão querendo até aumentar essa possibilidade aí, né? Então seriam mais ou menos esses. E teremos outros cargos, né? De liderança, assessoramento também, que talvez substituiria ali direção, chefia, assessoramento, que talvez essa seja a ideia. Mas o grande foco mesmo é você de cargo de prazo indeterminado. Essa vai ser a grande massa de concurseiros que vai ter mais uma etapa, né? Só para esclarecer, professor Alexandre, porque assim, alguns alunos contactando a gente, é verdade que agora vão exigir experiência para entrar no serviço público? Veja bem, não é exatamente que você tenha que ter a experiência. Haverá tipo um contrato de experiência, um vínculo, eles chamaram vínculo de experiência, como etapa do concurso. É uma coisa meio louca, assim. Você faz a primeira etapa de provas ou de provas e títulos, aí vai para a segunda etapa, como se fosse um curso de formação. Não tem alguns concursos que tem um curso de formação? Então, o que eles estão propondo é que haja esse período de experiência, um vínculo de experiência. Isso é muito grave. E eu preciso pontuar por que é muito grave. Porque existem alguns que estão comentando assim, mas ficou a mesma coisa. O estágio probatório já não era assim? Né? Você faz o concurso, entra, um período de estágio probatório. Não. É muito diferente porque no estágio probatório você já é servidor público. Você já foi nomeado, você já tomou posse e está no período de estágio probatório. Pela proposta aqui, você vai passar no concurso e você passou na primeira etapa, que é a prova escrita, a prova objetiva, e você vai para uma outra etapa do concurso, que é esse período de experiência. Para os cargos, né, que são considerados típicos de Estado, ficaria 2 anos, né, nesse período de experiência. Pelo menos 2. Esse vínculo de experiência e depois mais 1 ano de estágio probatório. E aí, se eles passarem em tudo, no período de experiência, mais no período do estágio probatório, eles atingem a estabilidade. Já no outro caso, né, professor Alexandre, do contrato por prazo indeterminado, a pessoa vai passar na primeira etapa do concurso, fez a prova, passou. Aí vai para a segunda etapa, que é essa etapa do vínculo de experiência. Vai ficar ali pelo menos um ano nesse vínculo de experiência. A lei vai ter que falar qual vai ser o tempo na União, no Estado, no município, no mínimo 1 ano. E aí, se ele passar nessa experiência, ele vai ser efetivado, contratado, vamos assim dizer, até o número de vagas previsto no edital, que é o que o professor Alexandre já explicou. Então, vamos supor que o edital preveja que 100 vão para esse vínculo de experiência, mas são apenas 10 vagas. Então, os 10 melhores desses 100 é que iriam ser contratados. Contratados como? Contratados por prazo indeterminado, como ocorre com um empregado da iniciativa privada, como ocorre com um empregado público de Banco do Brasil, de Caixa Econômica, de Correios, de Petrobras, né? Não terá estabilidade. Aí vem a pergunta, professor Alexandre, que vários já fizeram. Ora, se não terão estabilidade, terão fundo de garantia por tempo de serviço? Por quê? Porque, na verdade, tem que ter um regime. A proposta está falando lá no caput do 39, que foi totalmente também desnaturado,
né, totalmente alterado, está falando caput do 39, que vai ter que ser feito mediante lei, né, cada esfera vai fazer uma lei instituindo esse novo regime jurídico de contratação do servidor. Né? Tem que ser instituído por cada esfera esse novo regime. Mas não fala qual tipo de liame jurídico que seria para esse servidor que não vai ter estabilidade. Vai ser seletista? Ele será seletista? Ou nós teremos aí um terceiro regime, um quarto regime jurídico de contratação? Porque hoje nós só temos 2 regimes de contratação. Ou você é contratado pelo regime estatutário, ou você é contratado pelo regime seletista. Então, se aqueles servidores que não terão estabilidade, que são todos aqueles que não forem considerados como de carreira típica de Estado, conforme o senhor falou, professor, a gente ainda não sabe quais serão esses servidores, porque a proposta nem sinaliza. A gente pode até imaginar, né, que sejam carreiras, né, tipo de auditor da Receita Federal, auditor do trabalho, todo o pessoal aí que exerçam essas atribuições que realmente não existem similares na iniciativa privada. Isso significa dizer, de cara, pela exposição que fizeram, né, na apresentação da proposta, que, por exemplo, professor, nós temos professor público e temos professor da rede privada. Então, professor não é carreira típica de Estado, professor não terá estabilidade. Médico do SUS. Nós temos o médico público e temos o médico da rede privada de saúde. Então, o médico público, ele não terá estabilidade. Os questionamentos que ficam é o seguinte, um analista judiciário lá do Poder Judiciário, ele seria ou não carreira típica de Estado? Um analista da área fim, por exemplo, teria ou não estabilidade? É carreira típica ou não? Eu, sinceramente, não é porque eu trabalho no Poder Judiciário Federal que eu estou puxando a sardinha para o meu lado. Não é isso, não. Mas eu posso afiançar para vocês que é quase impossível um servidor do Poder Judiciário Federal, ele bem cumprir, fielmente cumprir as suas atribuições se ele não tiver estabilidade. É muito difícil. Muito difícil. E não é apenas para o analista judiciário área fim, não, professor Alexandre. Não é só para aquele formado em direito que vai trabalhar lá no gabinete do desembargador, que vai fazer assessoria. Não, não é só esse, não. E aquele analista área administrativa, professor, que vai compor comissão de licitação? E aquele analista área administrativa que vai trabalhar no setor de compras dos órgãos? Esse servidor não terá estabilidade? Será que isso vai dar certo, professor Alexandre? O que o senhor acha? Eu acho o seguinte, que, como eu disse, quem vai estar na ponta, né, essa questão de interpretação, aliás, o próprio artigo 37 ao 41, várias partes, do jeito que já está na Constituição Federal, já dão margem para muita interpretação, né? Então, aquela parte, por exemplo, ali que fala de acumulação de cargos, vira e mexe tinha dúvida, antes do Supremo Tribunal Federal chancelar e dizer que era cargo técnico, né? Cargo científico, já dava muita dúvida se eu poderia acumular ou não. Vai ter mais dificuldade jurídica ainda, mais dubiedade de interpretação jurídica ainda. Né? Vai ter essa questão de o que é carreira típica de Estado, né? Vai ter essa questão da legislação que você está falando, porque a PEC não traz, no momento, algum tipo de alteração, por exemplo, de transição. Né? Essa PEC ela deveria trazer alguma coisa que dissesse, olha, durante essa transição, o regime vai ser tal coisa, vai ser de tal jeito. Né? Aliás, tem gente nos perguntando aqui qual é o momento que essa PEC valeria. Né? E o texto ele fala, né? Inclusive um dos grandes pontos controvertidos foi esse. E o texto ele fala que só vai se aplicar a partir do momento que for publicado. Né? Então, na hora que ela entrar em vigor, ela vai ser ex nunc, ela vai ser prospectiva, ela não vai ser, né, ali retroativa, ela só vai valer dali para frente. Talvez eles deem aí, né, algum tipo de prazo a mais, né, tipo, ó, tá em vigor, mas só vai surtir efeito a partir daqui, será um ano, não sei. Mas a ideia seria não retroagir, seria só dali para frente. Então, o fato é que vai... Desculpa, professor, outra coisa interessante, só complementando o que o senhor está dizendo, Tranquilo? é que
além de ser aplicável somente após a publicação, né? Só para aqueles casos vindouros, então, após a publicação de uma possível emenda constitucional, ainda tem uma coisa importante. Quase toda a proposta ela não é autoaplicável. Quase todos os artigos alterados pela proposta na forma da lei, na forma da lei, na forma da lei. Então, ela não é autoaplicável. E ela fala explicitamente que aqueles servidores que entrarem no serviço público após uma possível emenda constitucional, né, que derive aí dessa proposta, mas que ainda não tenha a lei instituindo esse novo regime jurídico, todos continuarão com a estabilidade após 3 anos. Todos terão estabilidade. Ou seja, para que essas alterações todas valham, não basta ter a emenda constitucional. Nós vamos ter que ter emenda constitucional e depois tem que ter, em cada esfera, uma lei instituindo esse novo regime jurídico de contratação, que é uma incógnita que a gente não sabe. Mas só respondendo objetivamente aos que perguntaram para a gente sobre a questão do FGTS, eu trabalho na Justiça do Trabalho, né? E acompanhei durante vários anos muita discussão em relação a reformas anteriores, né? Sobretudo a reforma de 1998, e que, ao fim e ao cabo, o Tribunal Superior do Trabalho acabou entendendo o seguinte: olha só, o servidor, ou ele tem estabilidade, ou ele tem que ter FGTS. Não há uma outra possibilidade. Ou você tem estabilidade e não tem FGTS, ou você tem o FGTS e não tem estabilidade. Aliás, esse é um debate antigo, né? Já é um posicionamento antigo, já isso aí. Então, assim, essa é a jurisprudência hoje. Será que essa jurisprudência ela vai ser tão alterada com essa reforma? Né? Então, assim, eu quero acreditar que, se essa reforma passar em relação à estabilidade, o que eu tenho minhas dúvidas, acho que nós teremos, sim, uma emenda constitucional alterando algumas coisas que é um anseio do atual governo. Eu acho que isso vai, ao fim e ao cabo, existir uma reforma administrativa. Mas eu tenho dúvidas se ela passará em relação a essa proposta de acabar com a estabilidade, né, para alguns segmentos. Se passar, se acontecer, nós temos que saber que haverá uma enxurrada de discussões judiciais. O país ele vai retroceder muito, a máquina ficará extremamente emperrada, nós voltaremos a ter um clima nada amistoso na administração pública, porque não é fácil você olhar para o lado e ter um colega que tem estabilidade e você aqui, que fez um concurso na mesma época, trabalha no mesmo órgão, na mesma instituição, quiçá na mesma sala, dividindo o mesmo ambiente, e um tem estabilidade e o outro não tem estabilidade. Nós já passamos por esse momento na administração pública que não funcionou. E por isso houve as mudanças, houve as alterações, e veio a Constituição de 88 e determinou no caput do artigo 39 que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituíssem um regime jurídico único de contratação. Essa determinação do caput do artigo 39 na Constituição de 88 não foi à toa. Foi com base em referenciais históricos tristes da administração pública brasileira. O que essa proposta de emenda constitucional faz é exatamente fazer com que a administração não só volte a antes de 88, como volte pior. Sim. No meu ponto de vista, professor. No meu ponto de vista. Outro ponto também, já que a gente está respondendo o que algumas pessoas perguntaram, né? Abordar ali a questão da aposentadoria compulsória, né? Então, se a aposentadoria, da aposentadoria compulsória é para quem, no fim das contas, né? Opa, perdão. Então, esse vinho, corona, show corona, né?
Então, esse fim da aposentadoria compulsória seria para quem? Seria para magistrados, seria para promotores. Esse é um ponto também dessa PEC que revolta, né, professora? Que a gente percebe que eles colocam, né, que a proibição da aposentadoria compulsória como penalidade, mas a própria PEC sinaliza que ela não vai se aplicar para esses cargos de promotoria, de magistratura. Né? Então, Não. ficou um negócio bem doido, né? Para quem isso aí, Essa, então, né? essa PEC, ela alcança apenas os servidores públicos. Não alcança membros da magistratura, membros do Ministério Público, procuradores. Não, todas essas carreiras que possuem lei complementar específica regulamentando, né, a carreira não estão abarcadas por essa PEC. Então, existem muitas falhas técnicas, né, professor, no texto. Quando fala, por exemplo, de que é proibido a partir dessa reforma mais de 30 dias de férias por ano para servidor público, a não ser que tenham considerado que algum estado, algum município dê mais de 30 dias de férias para servidor, porque a Lei 8.112 e os regimes jurídicos de estados que eu conheço, como, por exemplo, do estado do Espírito Santo, os São servidores tudo 30. gozam apenas 30 dias de férias por período aquisitivo, né? Então, que eu saiba, são só mesmo essas carreiras cujos membros têm 60 dias de férias, como Ministério Público, como magistratura, e que a própria proposta já exclui, né, do texto. E também a questão, conforme o senhor falou, da aposentadoria compulsória como punição. Sabemos que a aposentadoria compulsória como punição está prevista na lei da magistratura, na LOMAN, né, na lei orgânica da magistratura. Servidor público não possui aposentadoria compulsória como punição, não há, e a gente não entendeu muito bem o porquê desse assunto nessa reforma. Então, foi um equívoco, seguramente, de quem redigiu o texto da proposta de emenda constitucional, no meu sentido. Foi minha propriedade. Aliás, a gente estava até conversando, né, antes da live, e você até apontou que tem erro de português, né? Quando você olha na proposta de emenda constitucional, tem erro de português ali, mas tudo bem, vamos deixar que foi um erro de digitação. Mas assim, percebe-se que. Nós temos um problema na exposição de motivos, né, professor Alexandre? Que eu falei, gente, tem assim, paralisação com Z. Aliás, eu já reparei que a palavra paralisação no governo atual ela é meio complicada, né? Que já não é um primeiro-ministro aí que tem problema com a palavra paralisação. Já teve o ministro da Educação também que botou paralisação com Z, também, por aí vai. Mas o fato né, vamos tirar o lado político um pouco do que dá. A grande questão a gente tem uma proposta de emenda que assim, reflete mais uma vez aquilo que a gente fala da legislação do nosso país. Né? É algo feito a toque de caixa, você percebe que não tem tempo de maturação, não teve diálogo específico, né? Então, assim, é algo que alguém aproveitou, deu pandemia, né? Então, a iniciativa privada sofreu, o serviço público não sofreu nada, balela, não tem isso, né? Vamos aproveitar que os super salários estão na mão do serviço público, mas serviço público quem? Né? Porque é engraçado, infelizmente, né? Aí, claro, não vou dizer também que o serviço público ele é completamente inocente nisso. Mas ficou essa pecha, né? Ficou essa coisa de que se o servidor público é aquele cara ali burocrático, preguiçoso, que não comparece ao serviço. Gente, infelizmente tem esse tipo de perfil, às vezes tem, mas a iniciativa privada também tem. Né? Então, quem não conhece o morcego, né? O famoso morcego, então vai ter em todo lugar. Esse cara tem que ser combatido? Sim. Só que, mais uma vez, eu volto para o início da live, né? Eu faço um loop, faço um ciclo. Essa reforma, então, não tem que ser administrativa, não tem que ir em cima do efetivo, de que em cima da estabilidade. Você está tentando dar uma resposta pronta, por exemplo, uma coisa que, na verdade, não é assim que funciona. Né? Você está tentando em cima, você está tentando, talvez com uma boa intenção, mas mirando em cima da pessoa errada, no fim das contas ali. Então, essa questão aí da reforma, né, dessa questão da própria PEC em si, você percebe que essa falta de diálogo, essa pressa, vamos dar resposta à sociedade. A sociedade tem a impressão de que ele é muito caro. Realmente, em muitos aspectos ele é caro mesmo, né? Mas vamos tentar resolver como? Vamos acabar com a estabilidade do servidor público. Só falasse, isso aí é alguém pegando carona, né, em cima de um argumento aí que tem que ser melhor trabalhado, né, para poder fazer o quê? O desmonte do serviço público, como você mesmo comentou.
Então, vamos aproveitar que tem muito salário grande aqui para acabar com a estabilidade do servidor. Gente, isso aí é tentar bater prego com chinelo. Isso não faz o menor sentido. Sim, e uma coisa importante, professor Alexandre, de a gente pontuar que temos que lembrar, nós temos que ter referenciais históricos. Na reforma administrativa de 1998, uma das atividades do governo à época era exatamente extinguir a estabilidade dos servidores. Sim, Houve sim. inúmeros debates, e chegaram à feliz conclusão de que estabilidade é muito mais garantia institucional do que direito do servidor. A administração É isso pública mesmo. precisa que o seu servidor tenha estabilidade. Não é o servidor que precisa ter estabilidade, não. Porque a administração, sem um servidor estável, ela fica inviabilizada. Não há policial que vá na casa de um político prendê-lo às 6 horas da manhã, na frente de sua Pois é. família, sem estabilidade. Não há policial que faça isso. O policial tem que ter estabilidade para ele poder exercer as suas atividades. Ah, mas esse aí vai continuar tendo a estabilidade porque ele vai ser carreira típica de Estado. O que adianta o policial ter e aquele servidor lá da Polícia Federal que trabalha no setor administrativo, que também vai ter acesso a todos os processos, esse aí não ter? Perícias, investigações, documentos sigilosos, né? Então, o policial vai ter, mas aquele da área administrativa não terá. É muito difícil a administração pública fazer essas diferenciações. E, professor Alexandre, infelizmente nós temos poucos minutos. E é muito rápido, né? São muitos pontos, nós vamos ter que fazer muitas outras discussões dessas. Eu já te convido antecipadamente para que a gente continue esses debates, porque há muitos pontos nessa proposta que nós temos como professores de direito administrativo, de direito constitucional, muitos pontos que nós temos que debater e que valem a pena a gente debater para que os nossos seguidores, sobretudo os nossos alunos, os concurseiros em geral, participem conosco e debatam conosco, né? Ainda que não possam participar, mas ouvindo e talvez dando opinião, depois nas nossas redes sociais, emitam as opiniões, que nós vamos conversar com vocês, nós vamos debater ideias. Há muitos pontos que merecem debate e devem ser debatidos. Um ponto que nós não frisamos, professor, foi a questão da extinção dos cargos comissionados e das funções de confiança. O novo texto não fala mais em cargo comissionado, nem em função de confiança. Isso é gravíssimo. Por quê? Estão falando agora nos tais cargos de liderança. O senhor começou a falar sobre isso até, lembra? Sim, Cargos sim. de liderança e de assessoramento. Mas o pior não é isso. É que o texto está falando nesses cargos de liderança e de assessoramento que independem de aprovação prévia em concurso público, mas que poderão ser para atividades gerenciais e atividades técnicas. Que liderança, né, essa, né? Atividades técnicas são essas. Porque atividade técnica é tudo na administração pública, ou praticamente tudo na administração pública. Tem que ter uma definição. O que são atividades técnicas? Porque se vai poder agora ter a tal contratação para cargo de liderança, para desempenhar atividades técnicas, e isso independe de aprovação prévia em concurso público, o que é isso? Voltando àquela parte inicial, né? É você pegar uma ideia, uma visão empresarial e mal executar e tentar você forçar. É igual aquele brinquedinho da criança, aquela caixinha que tem estrelinha, tem um coraçãozinho, tem um cubinho, né? É a criança pegando um cubinho e tentando encaixar ali na estrela e forçando para poder entrar. Então, assim, não faz sentido. Né? Dá para ter eficiência no estudo. Professor, atualmente o STJ diz que cargo técnico seria aquele que exige formação em nível superior, né? A definição do STJ. Então, calma aí. Se essas atribuições técnicas forem nesse sentido, daquele
tipo de coisa da administração pública que exige de seu titular ou de quem vai desempenhar uma formação técnica específica, né? Uma formação em nível superior. Quer dizer, então, que para qualquer cargo que se exija formação em nível superior, poderia ter essa contratação para exercício de cargo de liderança, de assessoramento, ou atribuições gerenciais sem concurso público? Pois é. Então, assim, essa interpretação, Olha, essa interpretação jurisprudencial vai continuar valendo? Ou teve agora um novo paradigma que vai ter que ser novamente reanalisado à luz agora dessas alterações constitucionais? Então, assim, a PEC ela é muito assim, leviana em vários pontos, igual você frisou, cheia de normas não auto-aplicáveis, então muita coisa a lei vai ter que dizer, a lei vai ter que falar. Então, assim, tá muito mal costurado. Fala com o fim da aposentadoria compulsória como punição, mas ao mesmo tempo você aplica a magistrados e promotores. Então, assim, tá um negócio, né? É difícil, uma coxa de retalhos. Como eu disse, pegar o cubinho e tentar encaixar na estrela de qualquer jeito, não tá dando certo. E pegaram o carona, argumento político, né? Pandemia, super salários, vamos acabar com a estabilidade do servidor público. Né? Assim, sei lá, é como se fosse. É como se duas pessoas conversando no bar, tá calor, vamos tomar cerveja, vamos assaltar um banco. Então, assim, faz o menor sentido. Fala, usar esse argumento de você dizer, né, que tá o pessoal ganhando super salários e, na verdade, você vai em cima do efetivo, né, que geralmente não é quem tem um super salário. Né, você vai em cima dele, tirar a estabilidade dele, que é uma garantia não dele, mas como você pontuou, do próprio Estado, da própria administração pública. Então, assim, tá tudo errado, né? Como dizem, é o poste que está mijando no cachorro, né? Então está completamente equivocado isso aí. Então a gente tem que resistir. A gente, como né, da área do concurso público ali, todo mundo que nos assiste, todo mundo que encanta essa ideia, tem que ser essa resistência mesmo, entendeu? Chamar alguém, conversar com alguém, esclarecer, tirar esses equívocos aí, porque de fato não tem nada a ver uma coisa com a outra. então, professor, e aproveitando toda a sua sapiência, né, mestre em direitos e garantias fundamentais, então, assim, é uma pessoa que eu tenho um prazer enorme de trocar ideias, é o que nós estamos fazendo, né, sobre essa reforma administrativa, e novamente em público aqui, eu já te deixo o convite para uma próxima live, nós vamos marcar e vamos avisar o nosso público para nós continuarmos esse debate. Eu agradeço muito ao senhor, antes de passar a palavra para concluir, eu já vou concluindo, me despedindo e agradecendo a sua presença e também agradecendo a toda a nossa audiência, todas as pessoas que passaram aqui, nos assistiram, aquelas pessoas que estão até agora, né, várias pessoas, nós não tivemos como responder a todas as perguntas, mas quem quiser, entre lá nas nossas redes sociais, certo? Lá no CEP Concursos Oficial no Instagram, né? Se você ainda não segue a gente, siga a gente. Nós estamos também formatando, assim, dando um up no nosso YouTube, CEP Concursos, e o CEP Digital está chegando. Vamos, nesse mês de setembro, fazer o lançamento do CEP Digital, e a gente convida todos vocês que permaneçam conosco. Um grande abraço, professor Alexandre, com a palavra. Obrigado, professor. Então, o convite aí foi feito, eu agradeço pelo convite, pode ter certeza, né? Eu também gosto muito de trocar ideia contigo. A próxima live estou, né, à disposição, é só chamar. E é isso, né? O CEP Digital vindo aí com tudo, tenho o prazer de participar desse projeto aí, direito constitucional, direito administrativo, né? E, mais uma vez, reforçar, vamos aí esclarecer para todos o equívoco dessa ideia, vamos esclarecer para todo mundo que isso não é um direito dos servidores, é um dever da administração pública no trato com o servidor e para a proteção da administração pública. E é isso aí, fico sempre à disposição, gostei muito do nosso debate, agradeço a todo mundo que participou, mandou pergunta, que assistiu, que continuou até agora, e para uma próxima, está todo mundo convidado também, quando for né, o nosso próximo debate, a nossa próxima conversa aqui. Muito obrigado aí, um grande abraço. Grande abraço, e lembrando aí aos concurseiros, a reforma não é boa e nós temos que lutar contra ela. Não é isso, professor? Isso aí. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.